Bom dia, irmãos. Vocês podem se assentar, quem está aqui conosco. Bom dia a todos que estão em casa também. Legal, né? A gente viu o Fabrício e Mônica aí no chat e eles estavam aqui cantando com a gente também. Que gostoso, né? Abraço, viu, Yumi? Bom que você está aqui conosco. Também viu o pastor Tetuma lá no chat. Muito legal, muito bom poder ter o pastor de volta, né? Ainda que virtualmente aqui a gente não encontrou pessoalmente. Mas Deus abençoe. Nós estamos conversando sobre a série, deixa eu ver aqui a hora. Nós estamos conversando sobre a série Igreja Família de Deus. E nesse meio, eu estava essa semana, o pessoal estava conversando sobre como criar filhos vencedores. Eu falei, nossa, isso é bem legal, né? Mas quem não quer ter filhos vencedores? Quem não quer a sua família abençoada? E família é uma coisa que pega muito para a gente, pelo menos para mim, né? E a gente fala assim, nossa, eu quero, como é que eu quero? Mas existe, sei lá, um jeito para a gente ter essas bênçãos? Especialmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, muitas notícias difíceis, como já foi comentado aqui hoje, né? A gente fala, tem alguma coisa de bom aí? Será que você tem um presentinho, uma coisa de legal? E às vezes a gente também fala assim meio sem pensar, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas como é que é esse negócio de bênçãos, né? E essa semana pensando nessa como criar filhos vencedores, lembrei de um versículo que eu queria repartir com vocês. Porque hoje, então, a gente vai falar nessa série sobre um caminho, não pus nem o nenhum, né? É caminho para as bênçãos. Tá? Como é que a gente faz para ter bênçãos? Será que existe uma fórmula para a gente ser abençoado? Ops. Pode passar o próximo slide, por favor? Eu desliguei ou liguei? Não está indo. Bom, olha lá, eu achei em Isaías 58, 12, que é um versículo que eu gosto muito. Versículo 12, eu pus lá o 11. Mas tem o 12 que fala sobre os filhos. Os teus filhos reconstruirão as antigas ruínas. Os seus filhos, fala uma coisa de filhos, você fala, nossa, que coisa legal isso. Nossa, isso aqui é muito bom. E esse versículo que desde quando eu era menina, a gente mandava nas cartas, que a gente ainda escrevia carta, mandava uns para os outros assim, né? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, tem lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Nossa! Quem não quer essa bênção? Eu pergunto aqui, quem quer? Pode levantar a mão? E quem estiver aí no chat, se você quer, escreve aí também que você quer. Só para eu saber que você quer também, se manifesta. Quem não quer ser abençoado? Eu quero. Mas como é que a gente faz? Quando eu fui ler o capítulo essa semana, eu falei, o quê? Tem algumas coisas aí que estão meio... A gente quer as bênçãos, mas a gente, às vezes, não está num contexto de bênção, né? Como é que isso funciona? Bênçãos que são alguma coisa de bom que a gente deseja para nós ou para outras pessoas. Alguma coisa que tem uma certa implicação espiritual. Bênção está ligado assim, tipo, prosperidade, coisa boa, presente, tá certo? Mas como é que esse versículo, esses capítulos falam? Olha só, bênção no ponto de vista pessoal. O Senhor te guiará. Você tem companhia no caminho, não está perdido. Continuamente. Significa que não é de vez em quando que você tem uma ajuda, é sempre. O Senhor está aí para fartar a sua alma. Quantos de nós estão buscando alguma coisa, como se tivesse uma sede, uma fome de alguma coisa que você não tem? Você quer estar satisfeito? Barriga cheia? É isso aí que o Senhor tem. Até em lugares áridos.
pode estar na secura da tua vida. Esses dias anda chovendo bastante, mas às vezes a vida da gente está insecura. E fortificará os teus ossos. As mulheres, né, precisam tomar vitamina D e cálcio, mas é fortificar seu osso de alma. A gente fica forte para encarar. E a sua vida será como um jardim regado. Não é aquela terrinha seca com umas mirradinhas de matinho. Será como um manancial. Você imagina uma coisa assim, não assim um deserto, uma coisa cheia de água, cheia de bênção, um lugar bonito, verdinho. E as águas jamais faltam. Puxa, que coisa boa. Na NVT diz assim que fartará tua alma em lugares áridos, vai dar água quando você vai ter sede. É aquilo que Jesus fala em João 4, você nunca mais vai ter sede. Sede do Senhor. E você será como um jardim regado, vai ser fértil, frutífero. Vai ter abundância na sua vida. Puxa vida, quem não quer uma coisa dessas? Mas tem algumas coisas que a gente... Como é que é esse caminho, então, para as bênçãos? Para receber isso aí? Como é que a gente faz? Primeira coisa, dentro desse contexto, é fazer parte da família de Deus. Porque, vamos combinar. Não tem bênção de Deus sem Deus. Não tem como. Então, primeira coisa, você tem que fazer parte da família de Deus. Tá? Você imagina aquela situação? O pastor Edu falou um pouquinho na semana passada, né? Mas eu fiquei pensando naquela figura de uma criança que está na rua, sem pai, sem mãe, sem um abrigo na chuva, sem alguém que seja por ela, com fome, sujinha, com o cabelinho todo desgrenhado, já emplastrado de sujeira, porque não consegue tomar banho. Em certa medida, assim éramos nós, quando a gente não tinha Jesus. E algumas coisas fazem parte do que é ser da família de Jesus. Eu não vou falar, eu até tinha preparado essa mensagem baseada todo no livro de Efésios e mudei de novo. Mas se você tiver oportunidade de fazer o Bíblia na Quarentena de Efésios, que esse bloco não vai ter, mas estuda Efésios, estuda aí com você e tendo uma oportunidade você e a turma que fez Efésios vai se lembrar. Olha, a gente, quando não tinha Jesus, a gente era como essa criança. A gente estava debaixo do mundo, debaixo das ordens do mundo e do príncipe que governa as potestades do ar. Vocês sabem quem é, o inimigo das nossas almas. Estava à mercê disso aí. A gente vivia na desobediência, a gente era filho da ira, diz lá em Efésios. Por quê? Porque o que merece uma pessoa dessa? Só ira, porque não faz nada de certo, está tudo ruim. Era uma pessoa como aquela criança, não tinha uma casa. É estrangeiro, diz lá em Efésios. Não coube aí nesse pedacinho, mas você lê lá, diz estrangeiros, sem esperança, sem Deus, sem nada. Não tinha nada para ser por nós. Você não tinha identidade, não era ninguém, não tinha um sobrenome. Não tinha ninguém que era por você. Você não tinha uma terra, você não tinha uma casa, você não tinha um lugar para você. Nós estávamos sem esperança, estrangeiros sem esperança e sem Deus. Acontece que não está indo esse trocinho. Acontece que Deus faz uma mudança na vida da gente. Nós passamos lá em Efésios, diz que nós fomos adotados. Alguém viu aquela criança e disse, vem para minha casa. Jesus falou, vem para minha casa. Por causa disso, Ele nos lavou, nós ficamos aproximados. A gente estava longe de Deus, nós ficamos aproximados de Deus. Ele nos deu um nome, a gente passa a fazer parte de uma família. A gente está reconciliado com Deus, a gente vive em paz. Palavras como reconciliação, proximidade, afeto, paz, começa a aparecer. Percebe o contraste? Alguém pôs a criança para dentro de casa e aí deu um banho, limpou o cabelo, deu um nome para ela. Agora o que tiver aqui dentro de casa é seu. Efésios 1 diz assim, olha, abra os olhos porque tem tanta bênção que você não tem ideia do tamanho de bênção que está à sua disposição, porque agora que você faz parte dessa família. E você tem à disposição um poder, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Tem ideia do que é isso? É uma coisa baita.
A gente também, às vezes, está dentro de uma família e não tem ideia do que a gente pode usufruir dentro de uma família, né? Mas Deus nos colocou nessa condição. Agora, tem mais uma coisa que o livro de Efésios nos conta, é que essas pessoas que agora fazem parte dessa família, vivem dentro daquela família, tá certo? Então, ela não come aquilo que ela acha na lata de lixo, que não é mais lata, num saco de lixo, o resto de comida de restaurante. Ela tem uma mesa para sentar, um prato limpo, comida na mesa. E ela faz parte daquela família, tá certo? Então, só que agora nós temos o fundamento, Jesus. Quando a gente passa a fazer parte da família de Deus, e a gente entra nessa família através de Jesus, Jesus passa a dirigir a nossa vida. Jesus passa a nos orientar como a gente vai viver. Então, a gente era sujinho, estava ali jogado, a gente ganha uma nova identidade e não tinha ninguém por nós e a gente ganha Deus e Jesus. Que é a pedra angular, que significa que é de onde eu tomo minhas decisões e para onde eu vou, porque a pedra angular era aquilo que sustentava todo o edifício. Sabe aqueles arcos de pedra, você já viu? Montando, estou falando bastante aqui. Era a pedra que mantinha tudo aquilo em pé. Se tirasse aquilo, todas as pedras desabavam e caíam. Aqueles pórticos. É isso que significa pedra angular. Isso que significa quando a gente agora faz parte agora de viver a família de Deus. Então, quando você entra para dentro de Deus, da família de Deus, você já recebe um pacote de bênçãos. Um pacote que você tem direito. Às vezes a gente assina uma coisa aí, né? E a gente nem sabe aquilo que tem direito. A gente assinou um negócio para fazer umas compras sem pagar, eu não vou fazer propaganda aqui, mas sem pagar frete, e aí a gente teve direito a filme, teve direito a um monte de coisa que você nem sabia que tinha direito daquilo, só a gente só queria não pagar frete, né? Mas, quando a gente entra para a família de Deus, a gente tem um pacote de bênçãos que vem junto. E, às vezes, a gente não usufrui porque você não sabe. Por isso é importante estudar a Bíblia, ler a Bíblia, para você descobrir quais coisas tem aí no seu pacote, tá bom? Leia o manual aí. Mas Deus deu uma sorte de bênção só de fazer parte dessa família. Mas a criança saiu da rua, mas às vezes a rua está dentro dela. E ela fica querendo voltar para a rua, como se fosse uma coisa melhor. Morar lá no meio da sujeira, fazendo aquelas coisas que não vão trazer nenhuma alegria no fim das contas. Ela pensa que é liberdade. Então, o convite tem mais uma coisa de bênçãos, um pacote de bênçãos que você ganha quando você faz parte da família. Mas tem outras coisas que é viver dentro da família. Não adianta você fazer parte de uma família e for morar na rua. Se na sua casa tem banho quente, você não vai ter, porque você não está dentro de casa. Se na sua casa tem um micro-ondas para você esquentar um lanchinho, você não tem, porque você está lá na rua. Tá certo? Então, se na sua casa tem TV e tem internet, que é um requisito assim que todo mundo chega em casa, hoje em dia ninguém chega em casa, né? Mas quando chega na tua casa, uma das primeiras perguntas é, qual é a senha? Tem internet aí? Só que você tem que estar debaixo de onde tem a internet, tá certo? Se você sair um pouquinho num cômodo mais distante, lá no quintal, você não tem internet. Mas o fato é que você estava na rua e você não vai receber esses benefícios. As bênçãos, benefícios, estão dentro da casa. Tá certo? E de viver nessa casa. Quando eu fui olhar esse texto de Isaías, eu fiquei chocada. Porque estava lá o versículo 11, mas olha lá, vou ler com você rapidinho. Lê comigo o 58. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie, meu povo, a rebelião dele. Anuncia com trombeta. A comunidade de Jacó, os seus pecados, pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem
desejosos de que Deus se aproxima deles. Daí eles falam assim, bom, então a gente é cristão, vamos fazer aquilo que é certinho, vamos jejuar. E aí jejua e eles falam assim, pô Deus, você não viu que eu estava jejuando? Nós nos humilhamos. O senhor nem reparou? Olha o versículo 3. Mas Deus diz assim, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram seus empregados. Tem uma versão que diz assim, vocês fazem as coisas só daquilo que é o seu agrado, jejuando para vocês mesmos. Só buscando seus próprios interesses. Não é assim, eu vou jejuar para agradar a Deus. Não, eu vou jejuar para barganhar com Deus. Ó, Jesus, Deus, está vendo que eu não estou jejuando? Está vendo? Então, eu estou fazendo um sacrifício, está vendo? Então, o que o senhor vai me dar em troca? É um relacionamento de família, assim, meio, né, utilitário. Mas ele falou assim, por isso que eu não ouço o seu jejum. Porque você faz jejum, mas olha, termina em discussão, rixa e briga de soco. Brutal. Peraí, não combina, tá certo? A gente precisa aprender a viver a nova vida. Ele disse o seguinte, vocês não podem jejuar hoje como fazem, não podem jejuar como fazem hoje, esperar que sua voz seja ouvida no alto. Não combina, entendeu? Não combina, aquele tipo de vida que a gente vive para a gente, não combina com a nova casa, com a nova família. Né? Ele está falando lá, olha, de rebelião. Vamos tirar lições. Ele está falando várias coisas no negativo, mas vamos tirar lições positivas sobre isso. Como é que a gente recebe as bênçãos, então? Vivendo uma nova vida. Então, não em rebelião, mas em submissão e obediência. Lá no versículo 1 fala de rebelião. Então, o Senhor vai falar na trombeta, ele vai dizer assim, manda anunciar na trombeta como esse povo é obediente e anda na minha vontade. Eu penso que coisa legal. Coerência. Vocês parecem querer conhecer o caminho, parece fazer o que é direito, mas parece só. Então, coerência, aquilo que a gente crê, a gente vive. Aí tem bênção. Aí Deus tem a alegria, vai gritar nas trombetas. Relacionamentos de justiça, sem exploração. O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça e desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos? Às vezes você pensa, mas eu não tenho escravo dentro de casa. Mas pergunta-se para Deus se tem alguma coisa nessa palavra em algum contexto que você está vivendo. Mas a coisa que eu estou convidando é a gente olhar positivamente. Vamos viver relacionamentos com justiça, nos níveis que a gente tem. Viver a generosidade do Senhor. Versículo 6 eu coloquei lá, mas é o 7. Repartir a sua comida. Não porque Deus vai ficar falando, ai que legal, você fez jejum, você repartiu a sua comida, então tá bom, você merece um brinde. Não. É porque a gente ama a Deus e porque a gente faz parte dessa família, a nossa família funciona assim. Faz parte de ser generoso porque o nosso Senhor é generoso. Por isso que a gente faz generosidade. Nós cantamos a música Corpo e Família e isso é uma coisa que quem viveu na rua não tem noção do que é viver em família. Viver em corpo. É um irmão tendo que dividir alguma coisa, às vezes até dividir quarto. E o quarto é uma coisa tão pessoal, né? Quando é pequeno tem que dividir brinquedo, dividir quarto, você divide pai, mãe, divide um monte de coisa. Mas é porque é a família. E todo mundo não pensa cada um o que é melhor para si. Pensa no que é melhor para o todo. E pensa que não, um vai crescer, vai melhorar. Não, todos vamos crescer e melhorar. Esse é contexto de família. A gente não pensa em si. É contexto de corpo, como cantamos e como fala em Efésios. E o versículo 13 que eu coloquei lá, olha que coisa interessante. Você poder descansar no Senhor. Ele chama uma atenção de pessoas que estão profanando o sábado. Quer dizer, Deus estabeleceu um dia para descanso, tá? Mas a gente pensa que está sendo uma pessoa legal quando a gente trabalha de domingo a domingo, né? Tem as suas necessidades, mas qual é a grande questão do dia do descanso? É o dia que você fala, eu não vou trabalhar.
então eu não vou ter. Não, é o dia que o Senhor falou, guarda esse dia, porque eu vou suprir nesse dia. Como foi o dia do maná. No 7º dia não tinha maná para colher. Ai, vai que Deus, né, esquece, né? Então a gente guardou, mas apodreceu. Por quê? Porque é sinal de confiança no Senhor. É descansar no Senhor. É a gente poder confiar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa pedra angular, é Ele que cuida de nós. É a casa debaixo da casa dele que nós estamos. Aí, olha o versículo 14. Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Então tem um caminho de bênçãos aqui, que é o seguinte. As bênçãos, o pacote vem junto quando você entra na família e quando você anda uma nova vida com Jesus, de verdade, com submissão. A Milk ministrou bastante a questão da obediência, um foco no Senhor, coerência com aquilo que você fala e você crê. As bênçãos vêm naturalmente. Percebe esse caminho? Você tem um pacote e você vem naturalmente as bênçãos. Naturalmente, então, se você fizer isso, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, se com renúncia você fizer isso, o Senhor te guiará continuamente, satisfará os seus desejos, que foi com que nós começamos. Então, todas aquelas bênçãos virão naturalmente. E você terá alegria no Senhor, lá no versículo 14. E você vai se banquetear na herança. Em Efésios fala sobre a herança que nós temos direito e às vezes a gente nem usufrui. Mas as coisas vão vir naturalmente. Então, você vive, você arruma o contexto das bênçãos que o Senhor tem. E às vezes é assim também na família, né? Às vezes, os filhos querem fazer aquilo que dão na sua cabeça, mas não entram no contexto da obediência, no contexto da submissão, no contexto da nossa família. Isso vale para todas essas coisas que nós estamos falando, vale para a nossa família de fé, igreja, nossa família de Deus, mas nossa família de carne. Porque todos esses princípios funcionam dentro da família de carne. Essa oportunidade, quando as bênçãos vêm naturalmente. E tem gente, né, que está miserável, vivendo uma vida miserável. E está assim, meu Deus, como é que eu vou ter mais bênção? Esse é um caminho. Se você está de boas, os filhos, nossa, se agrada o coração dos seus pais, pô, não tem bronca. Pô, não tem punição. Os pais vão ficar felizes. Abraços e beijos vão sair mais naturalmente, não é verdade? Não é muito melhor? Isso vem naturalmente. Não é muito mais gostoso quando as coisas fluem assim? Esse é um caminho que o Senhor tem nos ensinado. Tem mais uma coisa que a gente vê aqui. Bênçãos para gerações. Eu gosto demais desse. Também já mandei muitas vezes esse versículo para alguma pessoa, fora até do contexto aí, né? Olha só que Deus, quando você entra para a família de Deus e você está vivendo nos caminhos do Senhor, vivendo essa nova vida, tem bênção não só para você, é para a geração. Porque é verdade, aquilo que o pai faz, a mãe faz, pensa que é só para ele, tem implicação para os filhos. Se o pai é um pai trabalhador, que não entra em dívidas, né, a mãe, a família, os filhos não vão crescer, não vão entrar em dívida, tá certo? Assim. Agora, às vezes, tem filhos que já entram num contexto de dívida, porque o pai fez dívida e sobrou para ela a dívida. Entende? Assim também são bênçãos espirituais. Quando a gente anda nos caminhos do Senhor, os pais pensam que é só para eles estão trabalhando pelas futuras gerações espiritualmente. Porque abre espaço. Na perspectiva do reino de Deus, as bênçãos não se restringem a você. Elas vão para outros espaços. Esse negócio de pai rico, filho nobre, neto pobre, no reino de Deus não é assim. Primeiro que Deus não tem neto, certo? Deus tem filhos. Então, uma das melhores coisas que os pais podem fazer pelos filhos é levá-los ao caminho do Senhor e andar nesse contexto, porque os filhos recebam esse pacote de bênçãos, os filhos recebam todas essas coisas por eles.
eles têm a própria conta corrente, né? É bom, né, filhos? Ter seu cartão, não precisa pedir o cartão do pai e da mãe, não é bem melhor? Então, mas você pode levar os seus filhos a isso, né? E o versículo 12, na atualizada, diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Está vendo que tem palavra para os filhos. Os teus filhos, deixa eu ver se aqui, edificarão as antigas ruínas. Sabe que é filhos realizadores? Está aí, ó. Os teus filhos, e você levantará fundamentos de muitas gerações. Eu tenho uns pratinhos que eram da minha avó, que ficaram perdidos na casa antiga, chegaram recentemente lá em casa de novo. Mas era um pratinho que minha avó cuidou com muito carinho, ela trouxe da terra dela. É uma arte artesanal da terra dela, que é uma terra de artes lá no Japão. Você poder prover, não só para os seus filhos, mas para os seus netos, para depois deles, é bênção demais. Mas olha o contexto que vem esse versículo. Você será reparador de brechas, restaurador de veredas. Não se restringiu a sua família, aos seus netos. Nós estamos falando da cidade. Na NVT fala que você vai fazer bênção para a cidade, para a sociedade. Caminhos, veredas, estradas, que vão ligar outros lugares. E você vai reparar as brechas e os edifícios da cidade. Percebe como as bênçãos vão se multiplicando? Nesse contexto que a gente tem de estar dentro da família de Deus. O pastor Edu comentou semana passada sobre ser obediente ao Senhor como parte da família de Deus. E nós comentamos um pouco disso. O pastor Takashi tinha falado sobre ser uma comunidade terapêutica. Está vendo o contexto? As bênçãos vão acontecer. E as coisas vão além. Não é aquela criança sujinha que está enxergando pela janela. Nossa, tem comida gostosa lá dentro. Ah, lá dentro está quentinho, eu estou aqui com frio, ou estou na chuva. Não, é ser botado para dentro. E é experimentar essas coisas. Essas bênçãos que se espalham para que o país se torne habitável. Nós temos vivido tempos difíceis. Talvez você fale, mas eu não sou político, eu não posso fazer nada. Mas você pode fazer no seu contexto. Aquilo que você vive. E se você ama o Senhor, olha, vamos viver os valores do reino. Ter conexão direta com o Senhor. Vê bem, é um pouco diferente. Aquilo que a gente leu antes do jejum e tudo mais, não parece aquela criança que o pai e a mãe falam assim, arruma seu quarto. Aí pega, embola as roupas, soca no guarda-roupa e fecha. Varre o quarto também, tá? Se varre tudo, enfim, embaixo do tapete. Ninguém viu. Mas quem você está enganando? Quem está com a roupa arrumada? Você que não. Quem está com o quarto limpo? Está debaixo do tapete, mas a sujeira está lá. Entende? Então, a gente viver com sinceridade diante do Senhor, com coerência, é se limpar de verdade. Aí que tem contexto de bênção. Porque aí é um jejum que agrada ao Senhor. E a gente pode falar, pode viver essas bênçãos. E eu estava falando que, às vezes, a gente tem esse contexto, as bênçãos para gerações, a gente compartilha as palavras com os filhos, para que eles possam usufruir dessa bênção por si mesmos, tem a sua própria conta corrente. Os filhos, a gente fala, lê depois esses versículos, tá? Andando no caminho, de pé, sentado, comendo, deitado, em vários momentos. E quando você é abençoado, Deus abençoa você, o seu trabalho, e seus filhos, a sua família. As bênçãos, se abre um espaço de bênção na sua vida, você é abençoado e o espaço aqui em volta também. Faz parte, vem no pacote. Se você
Anda nesses caminhos, Senhor, e vamos andar nos caminhos, Senhor. Bênçãos concretas, bênçãos transformadoras e multiplicadoras, como a gente viu esse versículo. Bênção para os filhos, para os netos, para a cidade, para os caminhos, para o país. Já pensou gritar na trombeta do céu, o Senhor falando, oh, atenção, todo mundo aí, tá vendo fulano? Ele viveu um jejum de verdade. Ele fez umas coisas que agradam a Deus. Então, eles repararam brechas, repararam as antigas ruínas e fizeram essas grandes coisas. Caminho para a intimidade com o Senhor. Caminho das bênçãos. Fazer parte da família de Deus. Vem no pacote um direito, a herança de bênçãos. E eu te desafio, porque hoje não dá tempo de falar, eu te desafio a buscar e procurar saber que tem muita bênção para você nesse pacote. Viver coerente com a nova vida. Porque as bênçãos vêm naturalmente. Tem gente correndo atrás de bênção, vivendo uma vida miserável. Mas tem pessoas que vêm, as bênçãos estão naturais na vida dela. Por quê? As bênçãos vêm naturalmente. E eu vou te falar uma outra coisa. Não significa que nunca vai ter problema. Nem doença, nem nada, porque isso aí todo mundo tem. Significa que você tem recursos. Você não está com uma criança lá na rua que não tem quem faz por ela e onde ela vai buscar. Você tem recursos. Essa é a diferença. E olha que eu vou te contar uma outra coisa. As bênçãos para gerações. Os pais, às vezes, se esforçam tanto para trabalhar, para comprar uma boa roupa para os filhos, dar uma boa comida adequada, para pagar um bom estudo, porque está pensando no melhor para os filhos. Mas tem coisas que a gente faz espiritualmente, bênçãos para as gerações que se multiplicam. E, de repente, é uma oportunidade para você considerar essas bênçãos do Senhor. E eu quero contar um segredinho para você. Tem mais uma coisa que pode acontecer. Abre lá em Deuteronômio 28:2. Quem estiver aqui ou quem tiver no chat, descobre aí para mim o que é que pode acontecer nas bênçãos de 28:2. Nós falamos num crescendo aí de bênçãos, né? Que é as bênçãos que vêm no pacote, as bênçãos que vêm naturalmente. E tem mais uma coisa que acontece ali no 28:2. Ô, Chime, agora que eu vi que você está aí. Legal, hein? Bom saber que você está aí ouvindo a gente, está nos acompanhando. Acharam? O que tem a bênção no 28:2? Descobriram? Olha, tem gente correndo atrás de bênção. Aqui é bênção correndo atrás de pessoas. Tem ideia o que é isso? As bênçãos te alcançarão. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão essas bênçãos. Bênçãos que vieram no pacote, as bênçãos que vêm naturalmente, e agora as bênçãos vêm atrás de você. Você tem ideia? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouvir como o pastor Edu comentou semana passada, que implica em obediência. E é isso que eu desejo para você nessa manhã. Um caminho para as bênçãos. E que você possa usufruir tudo isso que Deus tem para você. E às vezes a gente não usufrui porque a gente não sabe e não se qualifica nesse sentido de estar no contexto das bênçãos. Mas eu te encorajo que você possa andar nesse caminho e receber todas as bênçãos que o Senhor tem. E as bênçãos te alcancem, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Sérgio?